O fazendeiro Elias Monteiro vivia sozinho em uma propriedade antiga, nos confins do interior de Minas. O lugar era isolado, cercado por mata fechada, e o silêncio era tão profundo que às vezes ele escutava o próprio coração batendo. A fazenda havia pertencido ao pai dele, um homem severo e religioso que sempre o alertava sobre uma coisa: nunca vá até o poço, Elias. Há algo lá embaixo que não deve ser acordado. Por décadas, o poço permaneceu tampado com grossas tábuas e correntes enferrujadas. Elias nunca teve coragem de se aproximar, até a noite em que ouviu o som. Era um barulho baixo, rítmico, como alguém batendo levemente na tampa de madeira. No começo achou que fosse o vento, mas o som se repetiu, e então, uma voz rouca, quase um sussurro, atravessou a escuridão. Elias, tá frio aqui embaixo. O homem largou a lamparina no chão. O coração disparou. A voz parecia vir do fundo do poço, e soava exatamente como a de seu pai, morto há mais de 10 anos. Naquela noite, Elias não dormiu. E quando o sol nasceu, ele decidiu fazer o que jamais deveria: remover as correntes. O sol mal havia nascido quando Elias foi até o poço. O chão ainda estava úmido do sereno, e o ar cheirava ferrugem e terra molhada. Ele levava consigo uma alavanca e um balde, tentando ignorar o arrepio que subia pela espinha. As tábuas rangiam enquanto ele retirava uma a uma. A corrente estava fria, quase gélida, e parecia pulsar nas mãos, como se tivesse vida própria. Quando finalmente ergueu a tampa, um vento gelado saiu do interior, trazendo consigo um cheiro forte, de mofo e de algo mais, apodrecido. O fazendeiro apontou a lamparina para dentro, mas a chama vacilou. O poço era fundo, tão escuro que parecia não ter fim. Foi então que o som voltou. Um leve respingo, seguido de um murmúrio abafado. Elias, por que você me deixou aqui? Ele deu um passo para trás. O som era inconfundível. A voz do pai, com a mesma entonação, o mesmo tom áspero de quando repreendia. Mas havia algo errado. A voz vinha de todos os lados. Ecoava nas paredes da fazenda, nas árvores, no próprio chão. Assustado, Elias recuou, tropeçou no balde e caiu. A lamparina rolou pela terra e se apagou. Por um momento, tudo ficou mudo. Mas quando ele olhou de novo para o poço, havia um par de olhos observando lá de dentro. Naquela noite, a fazenda parecia viva. O vento soprava pelas frestas da casa, fazendo as janelas baterem sem parar. Elias tentou trancar as portas, mas o som não parava. Agora, não vinha só do poço. Era como se algo caminhasse debaixo do assoalho. Passos lentos, arrastados, que ecoavam em cada cômodo. Às vezes ele ouvia batidas leves na parede, outras vezes o arranhar de unhas na madeira. Ele acendeu todas as lamparinas, mas a luz parecia fugir dos cantos da casa. As sombras se moviam sozinhas, se esticando pelas paredes como se quisessem tocá-lo. Quando passou diante do espelho do corredor, Elias viu algo por um instante. A figura do pai, em pé atrás dele, pálido, com os olhos negros e a boca entreaberta. Ele se virou, mas não havia ninguém. Ainda assim, o reflexo permaneceu por alguns segundos, mesmo sem corpo algum diante do vidro. O som do poço ecoou de novo, agora mais alto. Um gemido, depois um riso rouco, quase humano. E então, a voz. Elias, o que você fez comigo? O fazendeiro tapou os ouvidos e caiu de joelhos. Sentia o chão vibrar, como se o poço estivesse dentro da casa. Cada batida de coração era um estalo no piso. Cada respiração trazia consigo o cheiro úmido da terra. Ele gritou, mas a própria voz soou estranha. Soou como a de seu pai. Elias passou o resto da noite acordado, observando a porta, esperando o primeiro sinal de luz. Assim que o sol rompeu o horizonte, ele pegou algumas roupas, o crucifixo da parede e fugiu. Correu pela estrada de terra sem olhar para trás, ouvindo apenas o som dos próprios passos e o coração descompassado. Mas conforme se afastava da fazenda, algo começou a mudar. O som, antes distante, voltava a aparecer. Toc, toc, toc. Como se alguém batesse suavemente em madeira, acompanhando cada passo dele. Elias parou, virou-se
Nada. A mata estava quieta, o vento parado. Mas o som continuava. Era como se o poço o seguisse. Ao alcançar o vilarejo mais próximo, ele tentou explicar o que havia ouvido. Falava sobre a voz, os olhos e o vento que saía da terra. Os moradores o encaravam com medo, não do que ele dizia, mas dele mesmo. Suas mãos estavam cobertas de terra escura. O cheiro que emanava era o mesmo de dentro do poço. Uma mulher idosa, a benzedeira do povoado, se aproximou e lhe entregou um terço gasto. Você abriu o que não devia, homem. O que estava lá embaixo não era seu pai. Era o eco dele. E agora, ele te reconheceu. Elias caiu de joelhos, tremendo. O som estava ali, mais forte, dentro de sua cabeça. Batimento. Sussurro. E então, risadas, tantas que ele não conseguia distinguir se vinham do ar ou do próprio peito. Você me ouviu primeiro, Elias, agora me carrega para sempre. 3 dias depois, encontraram a carroça de Elias tombada à beira da estrada. Os bois estavam mortos, os olhos abertos e cobertos por uma fina camada de terra seca. Não havia sinal do fazendeiro, apenas rastros que levavam de volta à fazenda, como se ele tivesse voltado a pé, guiado por algo invisível. Quando os vizinhos chegaram ao local, o cenário era o mesmo de sempre. A casa abandonada, o campo silencioso e o poço aberto. O ar era pesado, com cheiro de ferrugem e de algo doce, podre. Dentro do poço, a água havia desaparecido. No fundo, só terra e um som constante. Toque, toque, toque. Como se alguém batesse devagar, esperando resposta. Um dos homens se inclinou para ouvir melhor e jurou escutar uma voz. Fraca, ruca, mas familiar. Me tira daqui, tá frio. Assustado, recuou. Parece o Elias, disse, pálido. Naquela noite, o som se espalhou pela mata. As janelas das casas próximas vibravam sozinhas, os animais se agitaram. E quem ousou se aproximar do terreno jurou ter visto algo novo no poço, um rosto emergindo lentamente da escuridão, sorrindo. No dia seguinte, o poço estava fechado novamente, com tábuas novas e correntes reluzentes. Mas à noite, se o vento estiver calmo o suficiente, ainda é possível ouvir o barulho. Toque, toque, toque. E às vezes, uma risada.